Oi, minha amiga e meu amigo, tudo bem com você? Eu sinceramente espero que sim. E que Deus te abençoe, Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje eu quero conversar com você sobre algo muito sério, algo que tem destruído famílias, tirado a paz de muitos lares e adoecido silenciosamente milhares de pessoas. O tema de hoje é como evitar a loucura. Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que a mente ela está sobrecarregada, o coração apertado e a alma muitas vezes em silêncio, gritando por socorro. Ansiedade, depressão, estresse, crise de pânico e o medo de enlouquecer. Mas será que é possível evitar a loucura? Será que há esperança para quem já está à beira do abismo? Vamos ver agora, vamos ver agora um caso real. Certa vez uma jovem enviada ao psiquiatra pelo tio que era médico, perguntou ao doutor: "O que foi que o senhor fez para me curar?" Ela não sabia explicar o processo, mas havia, meus amigos, remédio milagroso, mas não havia remédio milagroso na verdade. O que houve foi um reencontro consigo mesma. A cura veio da própria mudança interior. O psiquiatra foi apenas um guia. A cura real aconteceu dentro daquela jovem, e isso nos ensina algo poderoso. A cura mental começa quando decidimos olhar para dentro e mudar a maneira como vemos o mundo. Uma verdade sobre a loucura: ninguém enlouquece de um dia para o outro. A loucura é muitas vezes um processo lento, silencioso e evitável. Segundo especialistas, há três fatores principais que contribuem para a loucura: predisposição biológica, conflitos internos profundos, eventos, meus amigos, traumáticos ou circunstanciais. Mas se apenas um desses fatores estiver presente e o resto for cuidado com carinho, apoio e direção, é possível evitar a descida para o abismo. Nós vamos ver alguns casos de cura e esperança. Milhares de pessoas já saíram da escuridão mental, já venceram a esquizofrenia, já superaram a depressão, já recomeçaram após o caos. Exemplos: a jovem que falava sozinha e ouvia vozes e foi curada com paciência e redirecionamento. O homem com um tumor cerebral, que após uma cirurgia voltou à sua mente, lúcida e forte. Se há esperança para alguns, com certeza há esperança, minha querida amiga, meu amigo, para todos. Qual é a diferença entre neurose e loucura? Nem toda crise é loucura, nem todo sofrimento é perda total da razão. Neurose é quando a pessoa sofre, mas tem consciência de que está mal. Agora, psicose, loucura, é quando a pessoa perde a conexão com a realidade. As neuroses são curáveis, e o primeiro passo é reconhecer que há algo a ser tratado. Por exemplo, a fé, a vontade e a mente. A cura, ela começa quando há desejo de cura, a fé em Deus, a força de vontade, a ajuda certa, o autoconhecimento. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é a grande lição? Há muitos, meus amigos, caminhos que levam à loucura, mas também há muitos caminhos que
levam de volta à sanidade. Evitar o álcool, cuidar dos pensamentos, tratar os traumas, procurar ajuda, não ignorar os sinais. E, acima de tudo, confiar que Deus tem poder para renovar a mente e o coração. Se você sente que está perdendo o controle, pare, respire, ore, peça ajuda. Há solução, há tratamento, há cura. Você não está sozinho, você não está sozinha, minha amiga. Deus está contigo. Você já parou para pensar na quantidade de pessoas vivendo hoje com ansiedade e estresse, angústia e até surtos psicóticos? Vivemos uma era de conflitos internos profundos e muitos estão à beira de um colapso. A mente, ela está cansada, o coração, ele está sobrecarregado e a alma, ela está perdendo, ela está pedindo socorro, na verdade. A verdadeira cura, ela começa, meus amigos, quando mudamos nossa atitude diante da vida. O que é a loucura? Será que a loucura ela pode ser evitada? Segundo os especialistas, sim. E aqui está uma verdade que poucos conhecem. Ninguém, minha querida amiga, meu amigo, enlouquece de repente. O Dr. Maia, ele escreveu: a loucura é uma construção lenta. Ela tem início em pequenos conflitos mal resolvidos, em traumas, em feridas que foram ignoradas por muito tempo. E isso significa que também podemos interromper esse processo antes que ele se complete. Nós vamos ver os 3 fatores que levam à loucura. A ciência ela aponta 3 fatores principais que contribuem para o surgimento de uma doença mental. Uma doença mental grave. O primeiro é biológico, predisposição genética ou cerebral. O segundo é psicológico, conflitos internos e traumas. O terceiro é circunstancial, eventos traumáticos, perdas, estresse e uso de drogas. Mas mesmo com uma predisposição, se os outros fatores forem bem cuidados, a pessoa pode nunca adoecer. Ou seja, a loucura ela é evitável com atenção, amor, fé e orientação. Podemos interromper o ciclo. Muitos já estiveram, meus amigos, nas sombras, em situações graves de desequilíbrio mental e conseguiram voltar. Foram milhares de pessoas que venceram a escuridão com apoio, fé e força interior. O livro O Poço das Serpentes e os relatos do Dr. Bliss, eles mostram histórias com finais de superação e vidas transformadas. Se eles conseguiram, por que você também não conseguiria? É grande um perigo de cruzar a ponte errada. Alguns, meus amigos, cansados da dor da vida, cogitam se refugiar no mundo da loucura, achando que ali talvez haja paz. Mas cuidado, é mais fácil cruzar a ponte para a loucura do que voltar dela. Do outro lado dessa ponte, há medo, há solidão, há esquecimento e sofrimento. Há rostos sem nome, risos insensatos e um mundo sem sentido. Mas há um chamado à ação. Então, o que fazer? Cuide das suas emoções, não ignore a dor silenciosa, busque ajuda, fale com alguém. Ore e leia a palavra de Deus. Fortaleça a sua vontade. Mude a sua rotina, seus hábitos.
E, acima de tudo, minha querida amiga, meu amigo, não desista da sua mente. Não desista de você mesmo, de você mesma. A loucura é evitável. A mente ela pode ser restaurada. A alma ela pode ser curada. E lembre-se, cuidar da mente também é um ato de fé. Você já se perguntou por que tantos jovens hoje estão perdidos, desorientados, caindo em vícios, depressão ou mesmo surtando emocionalmente? Será que a culpa é só deles? Ou será que somos todos responsáveis? Como estamos, aos poucos, construindo o caminho para a loucura? E como ainda há tempo de reverter esse quadro? Veja um exemplo. O legado que deixamos. Infelizmente, meus amigos, muitos jovens hoje chegam ao mundo com um corpo fragilizado, um sistema nervoso vulnerável, herança de nossos erros. O excesso do álcool, má alimentação, uso de drogas, negligência emocional, tudo isso deixa marcas invisíveis, mas reais, no corpo e na mente das futuras gerações. Se não cuidamos da nossa própria saúde, o que podemos esperar deles? Como cobrar equilíbrio se nós adultos não damos alicerces? Vivemos a realidade de uma sociedade doente. Nós estamos vivendo, meus amigos, numa sociedade que corre, grita, consome, mas não escuta. A violência virou rotina. A loucura parece estar na esquina. Mas o organismo humano é algo extraordinário. Como disse o salmista, fui formado de modo assombrosamente maravilhoso. E esse, meus queridos, organismo ele pode ser restaurado. Deus nos deu capacidade de regeneração. Mas precisamos mudar o rumo agora, à luz da ciência e da fé. A ciência e a fé não são inimigas. Ambas, elas apontam para o mesmo caminho. Conhecer a nós mesmos, meus amigos, prevenir antes de remediar, educar em vez de punir. É preciso, com certeza, que a cruzada pela salvação mental comece na família e na escola primária. Psicologia não é luxo, é necessidade e espiritualidade também. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Caim perguntou: sou eu, por acaso, o guardador do meu irmão? A resposta, meus amigos, sim, nós somos responsáveis uns pelos outros. Temos o dever de ensinar os nossos filhos e os filhos dos outros a se imunizarem contra os próprios conflitos. E como fazemos isso? É justamente ensinando a enfrentar os problemas de frente, um por um, começando pelos menores. Qual é o segredo da imunização mental? O maior inimigo de nossa mente, meus amigos, é o medo. Ele paralisa, ele destrói, mas quando o enfrentamos, ele enfraquece. Psicólogos chamam isso de desensibilização ou imunização emocional. É como uma vacina da alma. A gente se expõe a pequenas doses do que nos assusta e vai aprendendo a reagir com mais maturidade, mais equilíbrio. E como se faz isso? É conversando, é trazendo à luz o que está nas sombras, chamando o medo pelo nome.
Agora, cuidado com erros dos extremos, meus amigos. Mas atenção, imunizar não é forçar. Não se ensina alguém a nadar jogando ali a pessoa nas águas. Isso pode gerar um trauma irreversível. Com as crianças e os adolescentes, meus amigos, devemos agir com sabedoria, empatia e cuidado. O medo é real para quem sente e não pode ser ignorado. Pode sim ser explicado, pode ser vencido, mas nunca, meus amigos, ridicularizado. Nós estamos em um tempo de decisão. Nós vamos continuar culpando o sistema, o mundo, os jovens, os outros, ou nós vamos assumir ali a nossa parte nessa reconstrução emocional? Que tal nós começarmos hoje mesmo a plantar, meus amigos, sementes de coragem, diálogo, saúde mental e fé em casa? Então que Deus nos ajude a restaurar aquilo que foi quebrado por séculos de ignorância e pecado. Que Deus nos use para curar o que foi ferido. A loucura não precisa ser o destino da humanidade. A restauração é possível. A mudança começa agora, comigo e com você também. Muitos que hoje vivem em um mundo de fantasia não escolheram estar lá. Fugiram porque o mundo real, meus amigos, se tornou insuportável. Esse vídeo é um apelo, é uma luz para quem ainda não mergulhou no caos e uma mão estendida para quem quer sair dele. Quando alguém perde, meus amigos, o contato com a realidade, quase sempre é porque a realidade ela foi cruel demais. O refúgio mental que não é real pode parecer loucura para alguns, mas para quem sofre, com certeza é o único lugar suportável. Certa vez um homem ele foi abandonado à brutalidade, à solidão e à indiferença. Mas não foi o sistema que o salvou, foi o amor. Não o amor que ele recebeu, mas o amor que ele decidiu dar por aqueles que com ele também viviam, ali nas sombras mentais. Isso reacendeu sua alma. Nós vamos ver agora a luta entre complexos. Você sabia que nossa mente ela pode ser ocupada por complexos destrutivos ou curativos? Os antigos complexos de dor, rejeição e desespero, eles precisam ser combatidos com novos complexos de aceitação, fé, amor, dignidade, propósito. É assim que a razão volta a organizar o caos, não com remédio apenas, mas com esperança, com novos sentimentos, com novas conexões. Agora, cuidado com o perigo do abandono psicológico. Deixados sozinhos, os pacientes eles não saram. Se até em casos mais leves, como paralisias histéricas, é necessária uma sugestão extrema para destravar o corpo, agora imagine quando o inconsciente domina por completo o consciente. Essas pessoas elas não podem, meus amigos, sair sozinhas. O que mais machuca é que elas estiveram ao nosso lado e a responsabilidade é dos adultos. A verdade é dura. Muitos jovens, eles já nascem com predisposições e instabilidade emocional. Por quê? Herdaram nossos erros, nossa má alimentação, vícios, negligência emocional e até arrogância espiritual. Eles não conseguem se compreender sozinhos, não têm maturidade para lidar com o que sentem. Cabe a nós guiá-los. Como disse Salomão,
O caminho da vida é para cima, para o sábio. E esse caminho, ele precisa ser ensinado com preceito e com exemplo, com firmeza e ternura. Nós vamos ver o poder da prevenção. Antes da doença mental se instalar, há sinais pequenos com pequenos comportamentos, mudanças sutis, atitudes que gritam por socorro. Mas quantos de nós preferimos julgar, zombar ou ignorar? Se soubéssemos, meus amigos, se entendêssemos, poderíamos evitar muitas tragédias, mas nos faltou conhecimento e atenção. Faltou conhecimento, atenção e humildade. Isso precisa mudar hoje. É o amor que salva, meus queridos. O que muda o destino de uma alma não é apenas a ciência, nem apenas a religião, mas a fusão de ambas em uma coisa chamada compaixão ativa. É o amor prático, é o ouvir, acolher, ensinar, perdoar, orientar e não desistir da criança, do adolescente, do marido e também da esposa, do irmão que está afundado, que está afundando também. Não podemos mais cruzar os braços e dizer: isso é coisa de psicólogo. Porque a alma humana, meus queridos, é responsabilidade de todos nós. O tempo de resgatar as almas começa agora. Não podemos mais ser cegos às feridas mentais dos que nos cercam. Não podemos mais, em nossa soberba, tentar explicar o universo sem Deus. Deus, ele nos convida a sermos guardadores dos nossos irmãos, isso mesmo. A sermos luz aonde há trevas, a sermos a voz da razão, quando tudo ao redor é confusão. E que ele nos ajude, a ver antes que o caos se instale e nos dê sabedoria para amar, para ensinar e restaurar a alma humana. Ela não foi feita para a loucura, ela foi feita para a luz, para o amor, para a verdade. E eu te convido agora, compartilha esta mensagem aí com quem precisa ouvir. Você pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, o cérebro cansado, ele foge. Por exemplo, algumas pessoas, elas têm uma tendência natural à sensibilidade. Elas trabalham muito, elas sofrem caladas. Não sabem descansar. Elas suportam tudo até que elas não conseguem mais suportar. E nesse ponto que a mente, como um corpo exausto, também tenta fugir do castigo. E uma voz interna começa a ressurgir, a sussurrar: se você rir de tudo, nada mais vai te atingir. Esqueça a responsabilidade, seja criança de novo. A mente sugere isso. E assim o riso, meus queridos, se torna um esconderijo, uma defesa, uma maneira de evitar um mal maior, como suicídio ou até um crime impensável. O Dr. Caprio, ele chama isso de suicídio psicológico. A pessoa não morre por fora, mas morre por dentro. Enterra-se viva em uma cova mental. Recusa-se a comer, a falar, a reagir. Olha fixamente para o nada. Quer apenas ficar sozinha. Fecha-se num mundo de silêncio e fantasia, onde não existe mais dor e nem esperança. São os chamados, meus amigos, mortos-vivos da alma. Gente que um dia estava cheia de vida e agora parece que nunca mais voltará. E quando a ilusão vira perigo, essas pessoas, elas criam realidades paralelas, veem o que ninguém vê, acreditam no que não existe,
E essas alucinações, meus amigos, elas podem ser perigosas para eles e para quem não está, e para quem está por perto. Muitas vezes é nesse estado que cometem atos irreversíveis, por exemplo, suicídios, agressões, fugas. Mas antes disso, sempre existiram sinais, pedidos de socorro, calados, olhares vazios, gritos não ouvidos. A pergunta que fica é: quem não quer calar? A pergunta que não quer calar será que há como reverter isso? Será que a mente, depois de se entregar ao inconsciente, pode um dia ser restaurada? Sim, meus amigos, a resposta é sim. Mas não pelo choque, nem pela imposição, e sim por algo que a ciência muitas vezes não consegue explicar. É o milagre chamado amor. Vejam só essa história. Em Viena, uma jovem ela passou 7 anos vivendo como um animal. Ela latia, rasgava as roupas, comia pedaços de pano. A mãe a tratava como um cachorro. E ela acreditou nisso, até que um médico decidiu tratá-la com paciência, com compreensão, com amor. Ele deixou que ela o agredisse, não a reprimiu, tratou suas feridas, falou com ela todos os dias, mesmo que ela não respondesse. E no 30º dia, ela começou a falar confusamente, sim, mas ela foi o início da cura. Hoje, ela tem mais de 60 anos, trabalha, sorri, está curada. E ninguém acredita que um dia ela esteve em um manicômio. O que salvou essa moça não foi um remédio, foi a constância de alguém que acreditou nela, quando ela mesma já não acreditava. O que eles precisam, meus amigos? Esses pacientes, eles precisam de ajuda, de paciência, de amor firme e persistente, de alguém que não desista, que os veja não como loucos, mas como almas feridas pedindo socorro. Então, meus amigos, a esquizofrenia, a demência, os transtornos mentais graves, eles são fortalezas do inconsciente. Mas até essas fortalezas, elas podem ser tocadas pela luz quando há amor, fé, persistência e compreensão. A cura não está só nos manicômios ou nos manuais. Muitas vezes ela começa em um olhar que acolhe, em uma palavra que insiste, em uma presença que fica. A responsabilidade é nossa, com certeza. Não somos apenas observadores do sofrimento alheio. Somos chamados por Deus a sermos cuidadores da alma humana. Como já vimos antes, por exemplo, como Caim perguntou: sou eu o guardador do meu irmão? Sim, somos. E cada vez que ignoramos os sinais de alguém mergulhado ali na loucura, ajudamos a empurrá-lo ainda mais fundo. A mente humana, meus amigos, é frágil, mas também é restaurável. Seja você a ponte de volta para alguém. Ore, haja, não desista. A loucura, ela tem cura quando o amor se recusa a ir embora. Eu quero nesse momento compartilhar com você agora a história do menino e a sua tosse. O menino, ele sofria com uma tosse nervosa. Ninguém conseguia curá-lo, até que um dia, na rua, outro garoto o ameaçou e disse assim: se você não parar de tossir, eu vou bater em você. E ele bateu. Foi uma ameaça simples, mas depois disso a tosse desapareceu. Aquela criança, de forma drástica, descobriu
o poder da vontade, estimulada até pelo medo. Às vezes, meus amigos, a vontade se acende quando algo nos confronta, e esse poder, a força de vontade, pode nos salvar do abismo emocional. O nosso sistema nervoso é único. Os neurônios que temos ao nascer são os mesmos até o fim da vida. Não se regeneram, não aumentam por isso. Nós precisamos administrar bem a nossa energia mental. Alguns têm reservas maiores, outros precisam cuidar com mais zelo. Emoções intensas como ambição, medo, ciúmes, ansiedade, elas podem esgotar esse estoque e levar uma pessoa à beira da loucura. A vontade é o arquiteto do destino. A força de vontade não é só uma qualidade, ela é o motor da nossa mente. Ela coordena as decisões, sustenta o equilíbrio emocional e é a ponte entre o que sentimos e o que fazemos. Como diz o Dr. Sadler, a vontade é o arquiteto do nosso destino. Quando alinhada com a vontade de Deus, ela se torna a ferramenta mais poderosa de cura da alma. Veja os 7 conselhos para uma mente sã. O especialista em saúde mental G.E. Dodge ele resumiu 20 anos de experiência em 7 conselhos para evitar o naufrágio mental. Preste atenção. Primeiro, cultive humildade, não perca a noção real do seu valor. Segundo, não se apegue ao que você possui, valorize mais o ser do que o ter. Terceiro, mantenha-se ocupada, ajudando, minha querida. Outros, isso elimina o tempo de ansiedade. Quarto, desacelere, não viva na velocidade da sociedade moderna. Quinto, evite o ciúme. O ciúme é a emoção mais destrutiva da mente. Sexto, afaste-se dos vícios. Muitos dos internados achavam que podiam controlar o álcool ou os narcóticos. Sétimo, não viva sem fé. Muitos caíram porque desprezaram a força da religião. Esses 7 pilares, minha querida amiga, meu amigo, são âncoras para a nossa sanidade, e Deus é o médico da alma. Então, querido amigo e minha querida amiga, há um Deus que quer ouvir a tua dor. Ele está à porta do teu coração e diz: filho, deixa eu entrar. Conta para mim o que está acontecendo aí. A oração é o ponto de controle entre a tua fraqueza e o poder dele. Minha amiga, entra no teu quarto, fala com Deus, conta tudo. E quando terminar a oração, diga: Senhor, seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas como tu sabes o que é melhor. Você pode estar enfrentando, minha querida amiga, meu amigo, uma crise na saúde, problemas, quem sabe, com o filho, quem sabe aí no casamento, um casamento abalado, dívidas, tristeza, ansiedade ou um medo constante. Eu quero te dizer mas existe uma saída. Essa saída é a fé, é a perseverança, é a confiança no Deus que não falha. Não pense que Ele está longe. Ele está aí, pertinho de você, esperando que você abra o teu coração. Hoje você aprendeu aqui que é possível evitar a loucura, que é possível vencer o desespero, que você pode ser curada, que a mente pode ser restaurada. Mas isso exige decisão, força de vontade e, acima de tudo, Deus no controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, minha querida amiga, meu amigo, confia nele e o mais Ele com certeza fará. E que Deus te abençoe, que Ele te cure por dentro e por fora. E que essa mensagem
ela fique marcada na tua alma, como uma lembrança do que há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Então, se essa mensagem tocou você, compartilhe ela. Alguém que você ama pode estar precisando ouvir isso exatamente agora. E sim, até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. E nunca esqueça, minha amiga e meu amigo, a cura para a alma cansada. Amém. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Fique todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.